Olá, eu estou aqui com o Cleandro Pazinato Dias, um dos maiores especialistas em bem-estar de suínos no Brasil. Cleandro, muito bom estar com você aqui no jornal, obrigado pela presença. Tudo bem contigo? Tudo bem, eu que agradeço a atenção de vocês, ser recebido com tanto carinho aqui em Marechal Cândido Rondon, nesse veículo aí de grande divulgação e que tem prestado um serviço maravilhoso aí de levar informação, conhecimento técnico, científico, informação de mercado e para toda a cadeia de suínos. Maravilha. Cleandro, bem-estar de suínos é um assunto super na moda, né? Tu tens andado o Brasil aí dando palestras, dando consultorias a respeito disso. Como é que está o Brasil hoje nessa questão de bem-estar? Bom, essa pergunta é uma pergunta interessante porque há tempo atrás, quando a gente começou a atuar na área de bem-estar de suínos, ainda tinha muito essa ideia de que era um conteúdo, um tema, uma abordagem que seria moda. Mas hoje aí, se me permite aí uma pequena correção, hoje é muito mais do que isso, porque o bem-estar animal como conceito teórico, como aplicação prática, ele veio para dentro do sistema de produção brasileiro com muita força. E tem sido cada vez maior a importância, a expressão desse tema dentro da nossa cadeia. E hoje é imprescindível você, como produtor ou com uma agroindústria, enfim, como qualquer empresa, qualquer parte de um elo envolvido nesse grande sistema, esse grande complexo de produção, que não considere dentro do seu dia a dia aspectos de bem-estar animal. Então, hoje é uma disciplina importante, é um tema importante, é uma pauta super importante e veio para ficar, né? E o Brasil, ele tem se posicionado cada vez com mais destaque dentro do cenário mundial, mais recentemente aí com a publicação das legislações aí da IN 113, que versa aí sobre a parte de bem-estar e boas práticas de produção dentro das granjas de suínos, mais recentemente aí através da parte de abate mesmo, da portaria 365, que foi uma atualização que já existia, né, um documento dessa natureza, mas muito mais do que legislação, muito mais do que isso, o setor, né, os principais players que são envolvidos, eles têm dedicado tempo, colocado pessoas dedicadas nesse assunto, montado programas de bem-estar animal, feito compromissos públicos junto aí com a própria, tanto no Brasil como fora, e mostrando o que são pautas que são compromissos de avanços, né, no segmento. Então o Brasil está cada vez mais bem posicionado no mercado e levando em consideração temas aí de bem-estar. São três partes fundamentais, eu acho, no bem-estar, né? Que seria no campo, no transporte e no frigorífico. Como a gente está, quais são os principais pontos que é preciso ter atenção nesses três elos? Bom, esses três elos, de maneira didática, eles correspondem aí a toda a vida, né, do animal, ou seja, desde o momento que ele está dentro de uma granja, onde é o local que ele nasce e que ele vive, o período em que ele é transportado entre um sítio e outro, ou no momento final em que ele é transportado do sítio final da engorda ou da win to finish, se a empresa trabalha com esse modelo de produção, até dentro da indústria, né? Que é uma etapa super importante, embora curta, o período de transporte, ele representa na vida animal uma parcela muito pequena, mas ele tem um impacto muito grande, não só na qualidade de vida do animal, mas como também nas potenciais perdas que podem ocorrer de falhas nesse processo e também que essas falhas ocasionem impactos importantes na qualidade de vida dele, no bem-estar dele. Então o transporte ele é uma etapa super importante também, que cada vez mais o Brasil tem olhado com mais atenção, embora nós não tenhamos uma legislação específica sobre esse tema, mas tu vê que as empresas cada vez mais também estão, as agroindústrias, né, estão mais próximas dessa questão e procurando melhorar processos, né, nessa fase final. E a parte de abate, né, que é a parte de indústria, que são poucas horas que o animal fica também até o momento que ele é abatido e que tem impacto também muito em relação de qualidade de carne. Então, as últimas horas de vida, esse período pré-abate, que envolve as últimas horas dele na granja, o jejum pré-abate, o preparo dos animais para a viagem, todas as questões
de manejo, de boas práticas, de sanidade, de ambiência que envolve essa etapa final, reunindo o transporte até chegar nessas horas que ele fica dentro da indústria, tem impacto muito alto na qualidade da carne, né? Tanto na questão de perdas quantitativas de animais que muitas vezes você pode perder na etapa final e que tem um impacto econômico muito grande. Porque imagina você perder um animal por uma falha de manejo, por exemplo, ou de transporte, Sim. ou dentro da indústria, você vai ter carregado todo o custo desse animal durante toda a vida dele, né? E aí a parte da indústria é fundamental. Então, pegamos esses três, digamos, etapas, né? Voltando, produção, granjas, transporte entre sítios ou etapa final e por último aí a parte de abate, nós temos digamos assim, toda a janela de vida do animal. E aí tem temas que são super importantes aqui, pelo tempo que a gente tem, eu vou destacar rapidamente alguns. Na área de granjas, né, a questão aí da gestação coletiva, né, do alojamento coletivo, não mais do alojamento confinado em celas individuais, que é um tema que o Brasil já se posicionou como legislação, né, para fazer essa transição até 2045, a partir do 35º dia de gestação, os animais estarem obrigatoriamente em baias coletivas, muito embora nos meus projetos aí de consultoria com clientes e, enfim, empresas que a gente tem proximidade, a gente orienta que sempre que for possível, trabalhe com projetos no sistema cobre-solta, que é um sistema que a fêmea vai ficar na gestação coletiva durante todo o período da vida dela, gestacional, perdão, né? Período a partir do momento da inseminação para frente, da última inseminação, do período de cobertura, o animal vai para uma baia e vai ficar ali até o momento que ele é transferido para a maternidade. E qual a ideia de você deixar o tempo todo ela... Porque justamente... Porque essa ideia de deixar 25 dias seria mais para você conseguir... garantir a prenhez, alguma coisa assim, né? Na verdade, essa fase aí das 5 semanas que o Brasil ainda vai permitir como o produtor optar em ficar ou não na gestação individual, ela vem também um pouco da dificuldade que tem de você fazer uma transformação completa numa granja. Porque se você pegar, por exemplo, isso aconteceu na Europa, aconteceu em outros partes do globo, né? E lá também não foi diferente, eles não partiram direto para o modelo de gestação 100% da gestação coletiva em si, limitaram a 28 dias o período em celas ou gaiolas. Porque você também, para fazer uma transição desse tamanho, de alterar 100% de um sistema em produção, é muito oneroso. E claro, a fêmea tem um período mais crítico em que ela pode ter perdas embrionárias, que vai aí dos seus 12º até o seu 18º dia de gestação, que é um período em que, se você fizer um movimento delas, transferir elas de uma cela individual, por exemplo, para uma baia, você vai ter perdas produtivas muito expressivas. Então, ou você faz isso logo após a cobertura, ao final do período de cobertura, tipo assim, o chamado cobre-solta, e a fêmea já vai para a baia, ou você faz isso a partir do 28º dia, como foi, por exemplo, que a Europa preconizou e que ainda é válido. E no Brasil, 35. Mas pode você fazer isso antes, se o produtor tem condições, se a agroindústria tem como migrar, porque esse é um modelo que vai ao encontro dos desejos do consumidor e especialmente para o bem-estar do animal, por já ficar um período maior numa baia, né, num ambiente mais que ele pode interagir melhor com os outros animais, ele tem um espaço maior. Então, a recomendação que se dá é que se tente fazer cobre-solta, mas se não, obviamente por questão legal, aí nós estamos limitados ao 35º dia para... 35º ou 25º? 35º dia. Então, falando um pouquinho aí da parte de granja, né, teria outros pontos importantes, como a própria boas práticas aí relacionadas à eutanásia, a questão da idade mínima de desmame também, que o Brasil se posicionou como 24, que é um ponto super importante também, que é um período que o animal, a partir de 24 dias de idade, o leitão já está mais maduro, preparado para ter uma vida solo, como se diz, né, longe da sua mãe. Então isso também é muito benéfico também para o bem-estar dos animais. A parte de transporte, ela é uma área que migrando um pouco, né, na questão do ciclo, né, da cadeia de produção, é uma área que ainda tem muitas coisas, é uma espécie de uma lacuna aberta que nós temos hoje dentro da nossa produção. Eu diria que hoje é um dos pontos mais críticos que nós temos na área de transporte,
porque embora nós não tenhamos uma legislação específica definida, e o que permite muitas vezes situações que não são saudáveis, né, em termos de um padrão mínimo, né, de transporte. Embora a maioria das indústrias na fase de transporte obedecem aí uma regra europeia de um limite máximo de 235 quilos de suíno de peso vivo por metro quadrado num veículo de suíno de abate, tem vários estudos que dizem que mesmo esse valor ele é um valor já um pouco excessivo, que deveria ser um pouco a menos. E nós não temos uma obrigatoriedade, por exemplo, de uma indústria seguir esse espaço mínimo. Claro que as maiores empresas que estão mais organizadas e que têm uma capacidade de medir melhor e de avaliar os impactos, sim, já vem trabalhando com essa área mínima por animal já há um bom tempo, mas ainda existe espaço de melhoria, capacitação de motoristas, de transportadores, melhorias de qualidade de veículos com bebedouros, que os animais possam consumir água, mesmo que eles não consumam durante toda a viagem, que não é uma prática, porque o animal ele se deita ou se senta, mas por uma razão no momento de espera, no frigorífico até o momento de ser descarregado, né, ou por um acidente na estrada, uma parada na rodovia, é sempre importante que o animal tenha à disposição dele água. Então hoje a gente vê que os veículos mais modernos já vêm equipados com tetos isotérmicos também, para o animal não ficar pegando sol, chuva, vento. Então existem muitas oportunidades de melhoria na área de transporte. Existe uma desuniformidade muito grande dos veículos, se for pegar aí de norte a sul do Brasil, e que tem avanços aí importantes que devem ser feitos e que tem grande impacto econômico, né? Se você melhorar, por exemplo, um animal não ficar pegando sol num dia de tempo de calor, o animal vai chegar no frigorífico melhor hidratado, vai ter menos perda de carcaça, vai ter uma qualidade melhor, um animal mais descansado. Então, essa seria a minha próxima pergunta. Não é só bem-estar pro animal. Isso, tu falou antes da qualidade da carcaça, reflete mesmo na produtividade e na eficiência do setor, né? Perfeitamente. Aí, indo um pouco para a parte da indústria, né? Você imagina aí, por exemplo, que a área o período de transporte final, pensando aqui em suínos de abate, certo, suíno comercial que vai para dentro das indústrias. Um bom número seria você ter perdas por mortalidade menor ou iguais ou inferior a 3 suínos para cada 10 mil que você transporta. Isso dá um percentual bem baixinho ali, que tem que botar um zero depois da vírgula. É o 0,3. Então, você imagina que você tem algumas agroindústrias no Brasil, algumas empresas que têm dificuldade de chegar, por exemplo, nesse número. E tem outras que, por boas práticas, por orientações, enfim, conseguem facilmente. Isso é um exemplo bem, bem claro, porque isso aí é volumétrico, é número de animais que você produziu, consumiu ração, vacina, manejou, usou uma instalação por 11 meses, porque se você contar o período de gestação da fêmea, de preparo da leitoa, é quase um ano que você perde no momento final. Então aí você vê que como o bem-estar ele pode influenciar não só na qualidade de vida do animal, mas como também no rendimento industrial. Sim. E aí dentro do período da indústria, contusões, fraturas, lesões de pele, que tudo isso pode depreciar mais ou menos um produto final, que vai para um bacon, que vai para o mercado, um corte que de repente você tem que ir lá na hora de fazer o trabalho de preparar aquela carcaça, né, que você pode perder partes que você, por questões de contusão, de manchas de sangue, por petecas, equimoses, etc. E tal. Então, o bem-estar, qualidade da própria carne que vai que perde líquido, que perde rendimento, que não é bem adequada para a parte de indústria, de processados, e que está muito relacionada com esse estresse, ou o estresse agudo ou o estresse crônico, nessa etapa final, nas últimas horas. Então, existem perdas econômicas muito expressivas, e isso tudo vem junto. A gente fala que o bem-estar não é o bem-estar animal, mas você está carregando junto um papel econômico muito grande, porque o animal bem cuidado, ele vai produzir melhor, o animal bem transportado, ele vai chegar melhor em condições no outro sítio, que ele vai seguir a vida dele, ou dentro da indústria, ele vai ser uma carne de melhor qualidade que vai para nós como consumidor. Então,
o aspecto econômico ele está muito entremeado, é uma via de mão dupla. Melhora-se o bem-estar animal, você, via de regra, você vai estar melhorando o rendimento econômico da indústria e de toda a cadeia, né? Então, Cleandro, na granja, como é que o produtor sabe se o suíno está feliz, se o suíno está saudável? Como é que ele pode ver no dia a dia? Então, o produtor, que é o grande responsável, né? Primeiro, pela maior parte da vida do animal, ele passa dentro da granja. Uhum. E aí está ali um tratador, está ali o produtor, e essa pessoa ela é alvo, né, digamos assim, do trabalho que a gente tem que fazer em bem-estar, que é orientar, educar a pessoa para que ele esteja mais preparado possível para ele poder fazer a leitura do comportamento animal, quando o animal está, por exemplo, com um ambiente que pode estar frio, que o animal pode, por exemplo, começar a se aproximar dos outros suínos para gerar aquele calor comunitário de estar próximo. Ele pode, quando está quente, o animal se afasta, ele se deita mais de forma lateral e não tanto na posição ventral. A forma como o animal tem os aspectos relacionados à saúde, de dor, animais que ficam mais separados de outros, animais que não vêm comer, ou animais que têm mais dificuldade até acessar a água, o alimento. Então tem muitos comportamentos, por exemplo, anormais, como o próprio canibalismo, a caudofagia, que é observada pelo produtor, e que isso é um sinal de que alguma coisa não está bem dentro daquela condição de vida do animal, e que pode aí por si só já pedir que o produtor tenha alguma atitude, uma medida. Então o produtor ele tem que ter essa capacidade de leitura, né, do comportamento, do dia a dia do animal, e ter ferramentas para ele poder mitigar, né, os impactos negativos, o que tem que fazer. O animal que tem que separar para uma baia quando está doente, o medicamento que ele precisa utilizar. Tem muitas formas do produtor ajudar o animal, né? Então ele vive com essa relação direta com ele, a questão até do próprio da boa relação entre, né, usando um palavreado mais da linha humana, assim, né, essa boa relação humano-animal, seja o animal cuidar os animais com carinho, com menos gestos brutos, com gestos mais leves, com conversa com os animais, seja que você não assuste os animais dentro das baias, no entrar, no manejar. Isso tudo vai fazer com que os animais vão se habituando, né, e vão tendo esse comportamento de não ter medo do ser humano. Isso vai facilitar ele quando ele tiver que tirar o animal da baia para embarcar, tiver que trocar ele de um ambiente para outro, tiver que embarcar no caminhão, levar para o corredor, se aproximar de uma fêmea no momento do parto, levar ela para uma cela de maternidade ou para uma cela de gestação, eventualmente. Então, essa forma, entre aspas, aqui amistosa, fecha aspas, da relação entre o tratador, o produtor, o homem com aquele animal, vai fazer com que o animal produza melhor, porque ele vai ter menos níveis de hormônios de estresse, ele vai produzir melhor, transformar melhor a alimentação dele em carne, em leite, em tecidos, vai estar mais saudável. Então, é um papel fundamental o papel do produtor. Então, essa leitura que ele tem que fazer no dia a dia, esteja o animal alojado em grupo, numa baia, ou alojado ele individualmente, em celas, ele precisa se aprimorar e aprender a fazer isso. E o produtor, via de regra, o produtor que tem mais tempo, ele faz isso bem. O produtor ele sabe disso, ele tem essa visão da importância de cuidar bem do animal, porque o animal vai te devolver aquilo que você entregou para ele, né? Então, isso é uma relação muito direta. Só para finalizar, a gente falou da relação do homem, e hoje a tecnologia está cada vez mais entrando nas granjas, né, Cleandro? Como que a tecnologia, a inteligência artificial, sensores, big data, enfim, como isso pode ajudar no bem-estar animal? Como você vê esse cenário? Poxa, isso aí já é uma realidade, né? E cada vez mais. Então, todas as ferramentas, as tecnologias que existem aí no ser humano, usada em outras áreas, boa parte delas pode migrar para dentro de uma granja, ou dentro de uma parte de transporte, ou dentro de um frigorífico. Então, hoje a gente vê muito a questão do uso de imagens, né, como algo importante, não só para monitoria de processos, acompanhamento,
avaliação de comportamento dos animais, avaliação até do próprio trabalho, né, do operador, né? Então é fundamental para evitar situações que não são boas, né? E toda essa quantidade de dados que é gerada diariamente dentro desse complexo de produção, que a gente sabe que tem uma oportunidade muito grande de ser explorada, aí eu acho que também é um dos grandes avanços que pode ter também essas novas tecnologias que vêm, né? Mas, obviamente, a parte de ambiência, eu acho que é uma das áreas que mais tem para ganhar. Não só a parte de monitoria, de gestão de dados de uma forma geral, mas a parte de ambiência, que é uma parte que a cadeia de suínos está se abrindo mais agora. Se a gente pegar aí eu que estou fazendo aí 3 décadas, né, de atuação já em suínos, se a gente olhar um pouco atrás, pegar nos últimos 5 anos especialmente, aí para cá, mais recentemente, muitas empresas com projetos de climatização de ambientes, né, de setores que tu nem imaginava climatizar, como por exemplo a engorda, e que hoje são climatizados, ou gestação, por exemplo, que antigamente o pessoal trabalhava mais anos atrás, climatizava apenas centrais de inseminação, de repente o setor de maternidade, na sequência, e as coisas estão migrando e estão passando para toda a granja. Então, cada vez mais o suíno está vivendo num ambiente com uma temperatura mais monitorada e controlada, e com ferramentas de você realmente poder evitar os extremos de excesso de calor ou de frio, para que o animal possa viver naquela faixa de temperatura que ele é mais produtivo e que também tem um conforto térmico melhor. Então, hoje em dia, tem muitas tecnologias em telhado, em construção, em piso, mesmo a questão de entrada de ar, que são coisas que vão fazendo com que o animal tenha um ambiente melhor. Então, acho que essas tecnologias, elas vêm junto com essa parte aí de inteligência artificial, junto, monitorias à distância, você trabalhando lá com o teu celular, no outro lado podendo ver o que está acontecendo. Podendo ver o que está ali acontecendo e podendo agir, que é o principal. Né? Não só saber o que acontece, mas você tendo forma de você melhorar aquilo mesmo à distância. Então, isso eu acho que é o grande... que eu acho que é a onda que vai vir mais rápida e que vai ter mais chance também de devolver financeiramente, né, recurso que tu investiu. Porque a gente sabe que vive num país aí de clima quente, né? E que tem muitas variações de temperatura, e a temperatura ambiente é a variável ambiental que mais impacta no bem-estar dos suínos. O suíno é extremamente sensível, e a gente tem categorias que precisam lá de 35 graus quando nascer um leitão, e um suíno adulto tem temperatura acima aí de 12 graus, por exemplo, já está na zona de conforto dele, uma faixa que ele vive bem e produz bem. Então, a gente conseguir dentro de uma granja, que é a casa dele, dá para ele a maior parte do tempo, e mais granjas, uma temperatura que ele consiga estar melhor, ele vai produzir melhor. Isso é bom para as pessoas também, né? Para nós também, falando um pouco aí do trabalho das pessoas que estão dentro das granjas, também tem um ganho importante, né? Também para as pessoas que estão no dia a dia, porque você ficar num ambiente com a temperatura aí que fora está 35, 38 e dentro está 6, 8 graus abaixo só, e você poder estar trabalhando com temperatura aí de, quem sabe, 20 graus, 20 e poucos, é muito mais confortável também para o ser humano, se tu pensa aí de suínos adultos, né? Perfeito. Leandro, obrigado pela tua visita aí, e o microfone está aberto para suas considerações aí. Eu agradeço aí a recepção de vocês, né? Toda carinhosa que vocês tiveram comigo aí, e estou aí à disposição de vocês, estou atuando aí no mercado de várias maneiras, né? Mas sempre querendo contribuir, né, para todo o setor, para que a gente possa ter cada vez um produto melhor para o consumidor, né? A gente não falou aqui do consumidor final, faltou talvez colocar um quarto elo naqueles 3 que a gente falou de granja, transporte, indústria, nós temos o consumidor. Então a gente tem que ter essa transparência, né, com o consumidor final, para que ele saiba que ele, consumindo os nossos produtos, né, que a carne suína, ele vai estar consumindo um produto que é sustentável, que tem alta qualidade sensorial, um produto maravilhoso e que é produzido com qualidade ética, né, que o animal ele é bem cuidado durante toda a vida. E no final ele doa a vida para nos alimentar. E isso é muito nobre, honroso, e a gente tem que cumprir o nosso papel dentro da nossa cadeia, dentro de casa, para que a gente possa ir para frente do consumidor e poder falar com ele abertamente do que a gente faz no dia a dia, sem ter que esconder nada, né? Sem ter vergonha, poder se orgulhar daquilo que a gente faz. Então, minha mensagem também, ela acho que tem que englobar até essa última etapa final aí, que é super importante. Obrigado, doutor. Até a próxima.
Obrigado. Valeu.